A lição 20 é a lição chamada Inventário Diário. E ela foi baseada no princípio 7, passo 10. O princípio 7 diz assim: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Mateus 5,8 diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E o passo 10 diz assim: continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. 1 Coríntios 10, 12 diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. No princípio 7, no passo 10, a gente começa a aplicar na nossa vida o que a gente aprendeu desde o princípio 1 até o 6 e desde o passo 1 até o passo 9. Diariamente, nós vivemos em humildade, nós vivemos na verdade. É isso que é a grande questão. Não viva mais na negação. Você vai precisar lidar com a negação para o resto da sua vida. Mas a gente já aprendeu e já experimentou que a melhor forma de viver é viver na verdade. Então é isso que este princípio e este passo diz. Fizemos o nosso melhor para fazer os reparos do passado. Talvez você não tenha conseguido ainda fazer todos os reparos. Alguns você já começou a fazer e continue fazendo. Faça um plano daquilo que você não conseguiu reparar até agora. Converse sempre com seu padrinho para te ajudar. E nós desejamos crescer diariamente em nosso relacionamento com Jesus Cristo, porque a gente sabe que é ali, num relacionamento com Ele, que a gente tem a vida eterna. E Deus, Ele providenciou uma lista de tarefas diárias para que a gente possa colocar isso em prática. É chamado de o grande mandamento, que diz assim: o grande mandamento, ele está em Mateus 22, 37 a 40. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E Tiago 1,22 ele diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então, como que a gente pode colocar em prática tudo que a gente aprendeu? Como que a gente pode colocar em prática toda a lei e toda a Bíblia? Na verdade, é nesse grande mandamento que diz: olha, ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como você se ama. O Celebrando a Recuperação é um excelente programa para a gente entender o amor de Deus pela nossa vida e que a gente pode se amar. Então, com isso, recebendo o amor dele, eu posso amá-lo. E entendendo que ele me ama, eu posso me amar. E assim eu posso amar uma outra pessoa. 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim: pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Esse foi o apóstolo Paulo dizendo ali para os Tessalonicenses, dizendo o seguinte: olha, eu sempre coloquei em prática isso. Então sigam o meu exemplo. E há 3 sugestões para que a gente possa fazer este inventário diário, inventário do passo 10. O primeiro deles é: faça um inventário contínuo. Então, ao longo do seu dia, enquanto você vai vivendo, mantenha um inventário contínuo. Um dos maiores benefícios do Celebrando a Recuperação é, como diz em Romanos 12, 2, que é a transformação da nossa mente. Então, a forma como nós vivíamos estava errada. Agora a gente tem um modelo novo de viver. Então, faça um inventário contínuo. O melhor momento para admitir o erro é no momento que a gente entendeu. Então, agora, por que você vai esperar? Se você entendeu que você errou agora, admita agora e faça a reparação agora. A segunda sugestão é: faça um inventário diário. No final do seu dia, tome um tempo para você refletir o que você fez de bom e o que fez de ruim. E se você perceber que você precisa fazer um reparo com alguém, na manhã seguinte você pode chegar para aquela pessoa e fazer o reparo. E a terceira sugestão é: faça um inventário periódico. É como se você fizesse um mini retiro com você mesmo. A cada 90 dias, pegue o seu inventário diário, olhe o seu inventário de volta e veja como é que estão os teus padrões. Como você tem caminhado?
Será que você está patinando em algum lugar, em algum momento? Converse isso com seu padrinho, converse isso com seu parceiro de contas, o seu parceiro de prestação de contas. Olhe e faça esse mini inventário, esse inventário periódico, que vai te ajudar muito a você identificar se você tem alguma coisa que você pode ou precisa mudar. A Bíblia nos dá orientações de como evitar a necessidade de ficar fazendo reparos direto no passo 10. É um texto muito legal, que Provérbios 16, 23, que diz assim: o homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Então, se você está acostumado a fazer essa revisão constante na sua vida, você vai perceber que você vai pensar muito mais nas suas atitudes, até antes mesmo de fazê-las. E Efésios 4:29 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que as ouvem. Provérbios 16:21 diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 12:25 diz assim: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. E 1 Coríntios 13:1, que é aquele texto famoso do amor, diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Então, quando a gente entende e começa a fazer esse inventário, o inventário diário, o contínuo, o diário e o periódico, a gente começa a pensar muito mais naquilo que a gente fala, nas nossas atuações, quem a gente começa a se moldar muito mais a Cristo e aquilo que a gente fala vai ajudar muito mais as pessoas. E existe um plano de ação diária do passo 10 aqui sugerido pelo nosso guia, que diz assim: o primeiro ponto, continue fazendo um inventário diário e, quando estiver errado, prontamente admita e faça reparos. O segundo ponto, faça um resumo dos acontecimentos do seu dia em seu diário. O terceiro ponto, leia e memorize pelo menos um dos versículos do princípio 7, que estão nas páginas 145 e 159 aqui do manual. O quarto ponto, trabalhe todos os passos e princípios dando o máximo de si. A única coisa e a melhor coisa que a gente pode fazer é se dedicar. Eu posso me dedicar e fazer o melhor que eu posso. Perfeição não existe. Perfeição só em Cristo. Mas a excelência é verdade. O que é excelência? Eu posso fazer o melhor que eu tenho. E o versículo-chave para essa lição é Marcos 14:38. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E se você vigiar, você segurar e você colocar em prática na sua vida isso que Cristo tem falado, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você continuar vivendo em sua vida, só por hoje, um dia de cada vez, a vida que Cristo tem dado para cada um de nós. Um abraço.